No vídeo de hoje a gente vai falar sobre os ensaios clínicos que vão moldar a medicina em 2026. Na verdade, a gente vai falar somente de 3 que são relacionados ao assunto principal do vídeo de hoje, que é a aterosclerose. Para quem não está lembrado, a aterosclerose é um acúmulo de gordura na parede interna do vaso que diminui a chegada de sangue para um órgão específico. Pode ter aterosclerose em artérias do membro inferior, só que um dos principais perigos é quando existe uma aterosclerose nas artérias coronárias, que são as artérias que nutrem o coração de sangue. E quando você tem uma diminuição de sangue chegando para o coração, a gente pode ter um infarto. E aí, depois, uma insuficiência cardíaca crônica, que o coração não funciona como antes, e aquela área de infarto virou uma área morta, virou uma área de necrose, depois virou fibrose, e o coração não bate como antes, não bate de forma tão eficiente quanto antes, e a pessoa tem uma qualidade de vida muito reduzida e muito provavelmente precisa tomar remédio a vida toda. Hoje em dia tem um movimento na medicina muito importante, a gente está vendo isso em tempo real, porque antes a gente falava muito sobre lipoproteína, sobre LDL, o tal do colesterol ruim, colesterol bom, que isso na verdade, cientificamente falando, não existe. Colesterol é a mesma molécula. O que muda é a lipoproteína, o que está carregando ela no sangue. A geração da aterosclerose não se resume somente a isso. Existem outros fatores também extremamente importantes na geração da aterosclerose, um deles é a inflamação, que é inclusive o que está relacionado ao conteúdo que a Nature Medicine enviou para os assinantes, que é o braço de medicina do grupo Nature. Ele traz os 3 ensaios clínicos de um anticorpo monoclonal, basicamente um medicamento que vai diminuir a produção de interleucina 6, que é uma citocina, um mediador inflamatório, que basicamente recruta células de defesa para poder sanar um estímulo danoso ali, né? E está envolvido na geração da aterosclerose. Esses 3 ensaios clínicos são o Zeus, o Artemis e o Hermes. Vão testar esse medicamento em diferentes configurações. E eu trouxe interessante trazer isso porque é um movimento histórico da medicina. Antigamente a gente só mal considerava outras partículas. O foco era todo em... Primeiro começou de controlar a ingestão de colesterol, controlar a ingestão de gordura saturada, depois foi refinando esse entendimento do risco cardiovascular com as lipoproteínas, com LDL, o HDL, triglicerídeos, VLDL, etc. Depois, mais recentemente, foi entendendo o papel da lipoproteína A, da apolipoproteína B, do LDL oxidado, apesar de eu não ver muito LDL oxidado, sendo que é extremamente importante, extremamente um marcador muito fino para a gente diferenciar realmente o que está acontecendo. E agora, com mais ênfase na inflamação. Inclusive, o Colégio Americano de Cardiologia fez um pronunciamento nesse ano de 2025, dizendo que a gente deveria rastrear para proteína C reativa, ultrassensível, que é um marcador de inflamação, um marcador agudo, mas é um marcador importante, apesar de ser muito grosso, mas é um marcador útil, é um marcador extremamente útil. A gente deveria acessá-lo, rastreá-lo da mesma forma que a gente acessa a LDL. Até que ponto chegou o reconhecimento da inflamação como um elemento muito importante da geração da aterosclerose. E por que isso é importante, trazendo agora para o nosso dia a dia? Porque a gente entendendo que a inflamação é um fator importante, assim como as lipoproteínas, a gente consegue ter medidas para a gente mudar no nosso dia a dia e aumentar a nossa probabilidade de viver mais. Aumentar a probabilidade de ser mais longevo. Ter tanto lifespan, que é a quantidade de vida, quanto health span, que é a quantidade de anos bons vivendo. Porque penso que viver muito é importante, mas tão importante quanto viver muito é viver bem esse tempo. Porque é muito triste viver muito, mas viver acamado, viver desprezado, viver sem conexões de qualidade, conexões sociais, sendo abandonado. O principal é que você está vivo, mas não é prazeroso, não é bom, não é satisfatório, não traz felicidade você viver dessa forma. Então, se a gente tem conhecimento para entender o que pode fazer mal, a gente também pode produzir conhecimento para diminuir essas coisas que fazem mal para a gente. Em relação à inflamação, mais especificamente, o que eu me refiro é a inflamação crônica subclínica, que é basicamente aquela inflamação não a ponto de disparar a proteína C reativa, mas aquela inflamação para cima dos níveis basais que a gente tem. Que é fruto de algum estímulo nocivo que a gente recebe, por exemplo, ou se a gente se expõe, ou seja, metais tóxicos, toxinas ambientais, alguma alimentação não interessante, que não é resolvido esse estímulo, e ali fica constantemente a produção de citocinas inflamatórias, a recrutamento de células imunitárias que vão causando dano nos tecidos. E isso deixa a gente muito mais suscetível para desenvolver doenças crônicas, para ter uma piora no quadro de doenças crônicas, para ter um pior prognóstico, para ter menor probabilidade de viver mais.
menor probabilidade de ver bem também. Então, é um desastre metabólico. Mas a gente tem como mudar essa variável. E a gente precisa mudar essa variável. Então, trazendo coisas práticas aqui para a gente conseguir mudar nosso paradigma de inflamação, diminuir esse fator de risco, que é a inflamação, na doença cardiovascular, que é um dos eventos, das condições que mais matam no mundo, são doenças cardiovasculares. O que a gente pode fazer para diminuir a inflamação? Eu vou falar coisas que as pessoas acabam negligenciando um pouco. E a primeira delas é o sono. Por incrível que pareça, o sono, sendo uma das coisas mais importantes para a saúde humana, me parece ser uma das coisas mais desprezadas, uma das coisas que a gente mais empurra com a barriga, uma das coisas que a gente menos controla objetivamente, uma das coisas que a gente é menos meticuloso em comparação à alimentação e exercício, que, pelo corpo de evidência, é secundária ao sono. Sono é mais importante que alimentação e mais importante que exercício. Porque o sono influencia a performance do exercício e o sono influencia nossas escolhas alimentares. A alimentação também influencia o sono, o exercício também influencia o sono, mas mais do que eles influenciam o sono influencia eles. Então é muito importante a gente ser meticuloso com o nosso sono. Porque uma noite de sono mal dormida, sono com uma qualidade aquém do que a gente deveria ter, provoca aumentos de inflamação, um aumento transiente, temporário, dependendo de todas as outras variáveis, que pode ser resolvido se ter uma noite boa de sono, mas que o sono ruim, não adequado, provoca inflamação. Existe uma relação bidirecional entre o sistema imunitário e o sono. Tanto o sono influencia o sistema imunitário, quanto o sistema imunitário influencia o sono. Então, é muito importante a gente ser meticuloso com o sono. Eu não estou dizendo para você paralisar a sua vida pelo sono. Porque o que importa em saúde é o que você faz na grande maioria das vezes. Exceções como você, por exemplo, precisar perder uma noite de sono, seja por algum motivo especial, acabam compensando depois se você continuar fazendo tudo regularmente correto. Agora, não adianta fazer de forma não adequada na maior parte das vezes e esperar um bom resultado. Muito provavelmente você vai ter um mau resultado. Então, acaba não sendo interessante deixar o sono de lado, porque o sono está correlacionado com a inflamação. A segunda coisa é relacionada à alimentação. Eu falei sobre o LDL oxidado, porque o LDL nada mais é do que um carreador. Imagina um táxi. Ele pega os passageiros e vai carregando para o lugar onde eles devem estar. Basicamente, esse é o LDL. Ele carrega colesterol e outros lipídios. Outras moléculas gordurosas, digamos assim, que não conseguem passar pelo sangue. Porque o sangue é basicamente água e essas moléculas são basicamente gordura. Então não tem um trânsito ali eficiente. Então, o LDL oxidado, ele está oxidado por um motivo. Porque existe uma molécula atrelada a ele que faz com que ele oxide. Uma das principais causas de oxidação é basicamente ingestão de óleos de semente. Ingestão de óleo de soja, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de milho, etc. Venderam pra gente a ideia de que esses óleos são interessantes para a saúde, são favoráveis ao coração, sendo que, na verdade, não é assim a história. Esses óleos já saem rançosos da fábrica, o processo deles é um processo industrial que provoca danos naquele óleo. Fica rançoso, gera moléculas que podem causar dano oxidativo. Só que venderam pra gente essa ideia de que esses óleos são saudáveis. Na verdade, não são. Os óleos são passados com desodorantes no óleo, são passados clareadores no óleo. Por isso que ele chega pra você bonito, digamos assim, brilhoso. O principal inimigo da alimentação humana, o principal inimigo da gente hoje, não é o açúcar. Engana-se quem acha que é o açúcar. Na verdade, é o óleo, são os óleos de semente. Óleo de soja, canola, etc. Esses são os piores inimigos que a gente tem hoje. Justamente pela gama de danos, de efeitos nocivos que eles podem causar no corpo. Esse é um assunto que eu tô para falar aqui no YouTube há muito tempo. Eu vou falar de modo mais elaborado em outro vídeo. Aqui é só um resumo, eu vou trazer as referências também. E que são afirmações que podem ser espantosas para muitas pessoas, mas para quem está um pouco mais antenado assim, o que está acontecendo no meio científico, toda a medicina, vai entender que não é tão espantoso assim. E, na verdade, não é espantoso no geral. Então, é muito importante a gente entender que existem coisas mais importantes que o açúcar, que causam mais dano que o açúcar. E eu nem digo que o açúcar seria o inimigo. Eu acredito que o açúcar tem o seu lugar,
Eu não sou contra o açúcar. Eu não sou a favor de uma alimentação muito rica em carboidrato. Não quer dizer que eu seja inimigo, que eu acho errado. Eu acho que não é interessante assim ter uma alimentação assim a maior parte do tempo. Pra mim, eu acho mais, não é que é ruim, eu acho mais interessante ainda uma alimentação low carb, tá? Não quer dizer que o açúcar também não tenha seu lugar e às vezes não possa utilizar, enfim. Basicamente esse é o meu posicionamento. Mas o que eu acho que se deve evitar a todo custo são os óleos de semente. Desses assuntos, porque estão, querendo ou não, relacionados à longevidade. Então, eu trouxe toda essa questão da aterosclerose porque está relacionada à inflamação. Existem formas de a gente mitigar essa inflamação e diminuir o nosso risco cardiovascular. E não só risco cardiovascular, mas risco para muitas das doenças crônicas. Então, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, curte o vídeo e me diz o que você achou. E até a próxima.